conceitos iniciais sobre farmacologia, toxicologia da dependência. A gente viu os conceitos aí que as drogas, os usuários têm uma classificação para cada um, né? Usuário frequente, usuário pesado, usuário ocasional. As drogas elas podem ser lícitas, ilícitas. É importante aqui, a gente vai começar a ver hoje o conceito de dependência. A gente viu também a questão relacionada à sensibilização e à tolerância, que são dois mecanismos que estão associados à dependência. Tá? Junto com a dependência, a gente tem dois mecanismos, que eu vou mostrar um gráfico para vocês daqui a pouquinho, que fala sobre a abstinência e a tolerância, que são dois mecanismos associados. E quando a gente fala de dependência, né, a gente está falando de um vínculo com a droga. Eu sempre gosto de utilizar a analogia com você estar apaixonado, para vocês poderem entender a questão que a dependência é quando você tem a necessidade de fazer o uso daquela substância exatamente porque ela traz para você, para o corpo, recompensa. Como eu falei para vocês, a probabilidade de você usar uma droga e repetir, ela está associada à sua experiência com aquela droga. Então, se você fez a utilização daquela substância e teve uma experiência positiva, você se divertiu, você sentiu prazer, etc e tal, então isso vai reforçar, né, no teu centro de recompensa lá no cérebro, ele vai reforçar para que você volte a utilizar aquela substância. Se você teve uma experiência negativa, né, a possibilidade de você voltar a utilizar aquela droga, ela diminui. Além disso, as substâncias elas têm uma questão chamada de potencial de reforço, né, que é exatamente que é o que causa a dependência física, né? O corpo ele entra num processo que a gente chama de neuroadaptação. Vou mostrar aqui para vocês um outro slide, tá? A gente entra num processo que a gente chama de neuroadaptação. Então, o que é a neuroadaptação? Toda vez que você coloca uma substância aí no sistema nervoso central, é importante aí lembrar que são substâncias que alteram o comportamento, tá? Isso é muito importante, não é? Existem substâncias que agem no sistema nervoso central, como por exemplo os analgésicos, anti-inflamatórios, mas eles não alteram o comportamento, tá? A gente vai já conversar, geralmente eu recebo alguns questionamentos. Ah, professor, mas é a questão do Sorine, tem gente que é viciado no Sorine, mas o Sorine ele pode causar dependência química, mas ele não causa dependência psíquica, né? Ele não tem ação sobre o sistema nervoso central, ele não altera comportamento nem a percepção do mundo, tá? Então a neuroadaptação é quando o organismo ele se acostuma, né, com aquela droga nele. Então é exatamente através do processo de neuroadaptação que o sistema nervoso central ele vai tender a ignorar os efeitos da droga, né? Então a gente viu aí, eu falei para vocês que quando a gente entra em tolerância, significa o quê? A gente vai perdendo os efeitos que aquela droga causa no sistema nervoso central, no nosso comportamento, na percepção do mundo, né, com a droga de abuso. E exatamente essa tolerância ela tem vários tipos, né? Ela pode ser tolerância aprendida, ela pode ser tolerância inata, né? Ela pode ser intolerância farmacológica, farmacocinética e assim sucessivamente. Exatamente porque o sistema nervoso central ele não gosta de ser bagunçado. Então, toda vez que alguma substância entra e altera o comportamento normal do sistema nervoso central, ele cria mecanismos para exatamente tentar contornar essa bagunça. Ele não gosta de ser bagunçado. Exatamente é o momento em que a gente entra em tolerância, tá? Tem outros fatores relacionados à tolerância, né? Por exemplo, mecanismos cinéticos. Por exemplo, eu já ouvi relatos de usuários que me disseram que a primeira vez que utilizou a droga, na quantidade que a droga tinha que ser utilizada, por exemplo, né? A pessoa foi lá, experimentou maconha pela primeira vez. Aí fumou lá a maconha e não sentiu nada. Outras pessoas já relataram que sentiram. Exatamente, né? Essa pessoa ela está no momento de tolerância farmacocinética, exatamente porque como ela nunca teve contato com a droga, o organismo ainda não entende, então tem toda aquela questão de ser absorvida, chegar em quantidade suficiente nos receptores, né, se ligar aos receptores, tem a questão relacionada ao metabolismo, as drogas que são administradas por via oral, como por exemplo, né, o êxtase, ele é uma droga utilizada por via oral, é um comprimido, você toma, então ele passa pelo metabolismo de primeira passagem, além de outras questões relacionadas à cinética, né? E as questões dinâmicas também a gente leva em consideração, né, a quantidade de receptores, a concorrência com outras substâncias e assim sucessivamente, tá?
Então, a neuroadaptação é quando o organismo ele tenta contornar, né, e ele se acostuma, então, com a presença daquela substância. Lembra que toda droga de abuso ela é uma substância alheia ao corpo, né? O corpo da gente não reconhece ela, apesar dela mexer nos nossos mecanismos de sinapse, né? Ela não é uma substância que é comum ao corpo. Só que com o tempo de uso, por isso que a gente tem as questões relacionadas aí ao vício, o vício está relacionado principalmente à experiência que você tem com a droga, o potencial de reforço, o mecanismo que a droga traz, né, o que ela faz na nossa sinapse, na nossa fenda sináptica, se ela libera substâncias que causam prazer. Exemplo, o êxtase ele causa isso, né, tanto que quando o êxtase ele foi sintetizado a primeira vez, ele era utilizado como um medicamento para tratamento de terapias de casal, exatamente porque ele traz uma, abre aspas, felicidade, né? Então é a chamada droga do amor. Só que ele tem mecanismos que causam dependência e o risco-benefício dele, né, não era favorável. Por isso que ele, na maioria dos países, ele se tornou uma substância proibida, tá? Exatamente por causa dos benefícios e dos riscos associados, tá? Então, a neuroadaptação é quando o organismo ele se acostuma com aquela droga, tá? Junto com a dependência, né, a gente tem a neuroadaptação. Aí dentro da neuroadaptação, a gente tem dois mecanismos, que é a abstinência e a tolerância, tá? O que é a abstinência? A abstinência, quando você tira a droga, o sistema nervoso ele leva mais tempo para se acostumar com a ausência da droga. Então funciona assim. A neuroadaptação geralmente ela é mais rápida. Você usa a droga, aí ela entra no teu sistema nervoso central, faz os mecanismos dela, você sente lá o que a droga vai te propiciar, né? Alguns usuários precisam de quantidades maiores, outros usuários precisam de quantidades menores. A gente tem a questão da sensibilização, às vezes o primeiro uso precisa de uma quantidade menor, aí o cérebro se acostuma, entre os outros fatores que nós vimos. Só que quando você tira a substância, né, exatamente o que acontece com o teu corpo? O corpo sente falta daquela substância exatamente porque a maioria das substâncias ela mexe com a nossa recaptação, secretação ou permanência de neurotransmissores na fenda sináptica. Lembra? As drogas de abuso elas alteram a nossa percepção do mundo e comportamento, tá? Por isso que o ácido acetil salicílico ou diclofenaco ou rofecoxib, eles nunca vão causar dependência psíquica, porque eles não alteram o nosso comportamento. São substâncias que agem a nível do sistema nervoso central, mas eles não fazem nada, né? Eles não excitam, eles não perturbam, eles não deprimem o sistema nervoso central. Então, quando você tira a droga do sistema nervoso central, pessoal, mas como é que eu tiro a droga? Você para de usar, né? Ou o usuário usou ao ponto de ficar inconsciente, ou o usuário ele é um usuário social, que ele foi lá para a festa, usou a droga, e terminou a festa ele voltou para casa, então ele parou de usar. Tem os habituais, que independente do contexto social ele faz o uso, mas toda vez que você tira a substância, né, você entra num processo que a gente chama de abstinência. O corpo ele começa a eliminar a substância e, consequentemente, o cérebro ele começa a gerar um sofrimento para o corpo. Tá? Então, por isso que quando a gente está de ressaca, né, que a gente bebe bastante, e no outro dia a gente está de ressaca e a gente jura por tudo quanto é mais sagrado nesse mundo que nunca mais na vida a gente vai beber. A gente fica lá deitado, a gente sofre, tem dor de cabeça, tem enjoo, tem aquele mal-estar geral no corpo, né? Fora os efeitos da intoxicação do etanol, mas a maioria desses sintomas que vocês sentem é exatamente a abstinência. Tanto que, como eu falei na aula passada, né? A gente brinca, para poder matar uma ressaca, o que, que a gente faz? Toma uma. Tá? Exatamente porque no momento que você está de ressaca, que o corpo está tendo um sofrimento físico, que você bebe, o que, que você está fazendo? Você está botando de volta no corpo a droga que te causou prazer. Aí o que, que o corpo diz? O que, que teu cérebro diz? Opa, ela voltou. Aí ele para de sofrer. É como eu digo para vocês, eu gosto de fazer bastante analogia, que é bem parecido mesmo. Tá? Inclusive tem os estudos que comprovam. Você está apaixonado, né? Quando você não é correspondido por aquela paixão, você sofre. Você tem insônia, você tem aumento dos batimentos cardíacos, né? Você tem aquele comportamento de, a gente brinca aí de ficar stalkeando a pessoa amada, e assim sucessivamente. Então, o comportamento da pessoa apaixonada, ela é bem semelhante do comportamento do usuário de drogas de abuso, tá?
Então, quem já passou aí por uma paixão tem mais ou menos a experiência de que um usuário de drogas é bem semelhante, inclusive os mecanismos bioquímicos que a gente tem relacionados à paixão e ao uso de uma droga de abuso, tá? Então, quando você está em abstinência, o teu corpo ele gera, né, uma sintomatologia física. Então, o corpo sofre de fato e você apresenta a manifestação desse sofrimento através, né, dos nossos sistemas, né, sistema cardíaco, a questão relacionada, por exemplo, à concentração, privação de sono, aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória, dilatação de pupila, aumento da frequência urinária, entre outros fatores, dependendo de cada droga. Então, a abstinência é exatamente, né, é um dos fatores que faz com que o usuário ele tenha uma dificuldade em largar a droga, né, exatamente porque a ausência da substância ou do uso dessa substância ela traz para o usuário sofrimento. Por exemplo, né, o fumante, quando ele resolve parar de fumar, em geral, as 2 primeiras semanas, né, elas são bem sofridas para o fumante. Ele vai ter perda de apetite, ele vai ter insônia, ele vai ter alterações no comportamento, humor, vai ficar mais mal-humorado, vai ter dificuldades de concentração, ele vai ter as questões relacionadas ao sistema cardiovascular, exatamente por quê? Porque o tabaco, né, ele tem uma substância que causa dependência, que é a nicotina, tá? A gente não pode confundir. A nicotina não é o que causa o câncer, o que causa o câncer do cigarro, aí do tabaco, é o alcatrão e outras substâncias, né, que são adicionadas, outros aditivos. E a nicotina é a substância que é utilizada exatamente para causar a dependência, tá? Tanto que quando o usuário do tabaco ele quer largar, ele pode fazer exatamente a questão relacionada aos tratamentos farmacológicos ou às terapias de apoio, tá? Essas terapias de apoio ela pode ser o quê? O cara pode usar lá o adesivo, né? O que tem impregnado no adesivo? Nicotina, porque o corpo ele não sente falta do alcatrão, ele não sente falta dos aditivos, mas ele sente falta da nicotina. Por exemplo, não sei se vocês já viram, tem os cigarros eletrônicos, né? Ele tem sido utilizado, tem alguns estudos que demonstram que ele tem sido utilizado com sucesso para evitar que as pessoas retornem ao vício lá do uso do cigarro, entre outras questões, tá? Então, o condicionamento, tá? Exatamente do uso da substância, ele está associado... Marcos? Quem é Marcos? Ué, cadê ele? Sumiu. Só um pouquinho aqui. Marcos. Quem é Marcos, criança? Não lembro de nenhum Marcos, não. Marcos. Sei quem é Marcos, não. Enfim, tá? Não, Dalila tá aqui online, ó. Ah, tá. Mas ela tá aqui online aqui. Dalila, te manifesta aí, Dalila. Enfim, apareceu aqui, se ela voltar eu adiciono. Ó, a Dalila tá aí, ó. Senhor, pode falar. Tu entrou com o notebook do teu marido aí? Marcos Eu tô Mafra? pelo celular. Ah, tá. Porque apareceu, eu não sabia quem era e eu recusei, que eu não sabia quem era. Enfim, vamos continuar aqui, tá? Então, a abstinência, ela traz pra gente sofrimento. Então, o corpo ele não gosta, é um dos fatores, né, que está associado aí à dificuldade. Por isso que eu falei para vocês que as drogas, elas têm o que a gente chama de potencial de reforço, e tem drogas que são muito severas para o organismo em termos de abstinência. Por exemplo, né, crack. Um dos grandes problemas que se tem para fazer o tratamento dos dependentes em crack e é exatamente porque como ele tem, para quem não, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. De vez em quando eu vou abrir aqui, cadê meu? Tá aqui. Vou colocar aqui para vocês. Parapá. De vez em quando aqui, legal de usar esse carinha porque eu posso escrever, né? Sinto falta do. Então, emerla, né?
Essas 3 substâncias, qual é a mais perigosa? O crack, a merla e a cocaína. Qual dessas 3 aí é a mais perigosa? Vocês precisam abrir o áudio aí para poder escutar vocês, gente. Falem pelo áudio, porque como minha telinha aqui tá pequena, o chat fica difícil para eu olhar o chat, tá? Eu acredito que é o crack. Crack? Eu acredito que sim. Por que, Dalila? Porque, segundo algumas reportagens que eu já vi, ele já é. Peraí, calma. Segundo algumas reportagens que eu vi, ele causa a dependência desde o primeiro contato. Desde a primeira vez que a pessoa usa, ela já é passível de ser dependente total dele. Mas por quê? Eu não sei informar. Alguém Não tenho essa sabe aí? informação. Pede ajuda aí dos universitários. Alguém ajuda aí, Dalila aí, crianças? Ó, vocês sabem o que, que tem na cocaína? Qual é a substância que tem na cocaína? A Bora, coca. A coca. abre o áudio de vocês aí pra fazer, para responder. Não responde pelo chat não, crianças. O que, que tem na cocaína? Coca é a planta, né? Coca é a droga. Tá? Então, lembrando aí que droga, né? Vou colocar aqui, droga vegetal. Então, as folhas de coca. Tá? Folhas. Abram o áudio para responder. Abram o áudio para responder. Fica mais fácil para mim, porque senão eu tenho que ficar alternando minha tela. Eu só estou vendo chegar as notificações de mensagem de vocês. Custa nadinha tocar aí na tela, abrir o áudio e falar. Então, folhas de coca, né? Tem a droga vegetal, tá? E a gente tem o cloridrato de cocaína. Cocaína, tá? Então, a cocaína, ela tem o cloridrato de cocaína, seria o fármaco, né? Ou o agente toxicante, no caso aí que a gente está lidando com características toxicológicas. E o que, que tem no crack? E o que, que tem no crack, crianças? Detergente. Detergente? Ó, na cocaína tem o que? Cocaína. No crack tem o que? Cocaína. E na merla tem o que? Cocaína. Mas por que que a merla, vou colocar aqui, né? Por que que a merla, perdão, por que que o crack, vou colocar aqui, é o que tem o maior potencial de viciar? Quem saberia me responder por que que o crack aí, ele seria o cara que Que ele tem... tá. Ah, pode falar. Ele é puro. Só ele mesmo. Não tem Não. outras misturas. Quem é puro é a cocaína, Dalila. Dentre eles aqui, o que tem maior pureza é a cocaína. Né? A merla é um intermediário no processo de obtenção. A merla é um intermediário. Tá? O que tem maior pureza é a cocaína. Tá? O crack e a merla eles têm uma pureza menor. A gente vai ver na aula, né, de excitadores do sistema nervoso central, a gente vai ter a cocaína e os derivados dela. O crack vicia mais rápido por causa da forma de administração. A cocaína, ela pode ser aspirada, então o cara faz lá o canudinho, tá? Ambos, tá? Ambos geram a mesma sensação, tá? Os mesmos efeitos, independente aí se for crack, independente se for cocaína, independente se for merla, tá? O efeito é o mesmo porque o que tem lá dentro desses 3, cocaína, 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 tá? Então todos
produzem o mesmo efeito. A diferença está exatamente aqui, né? A cocaína, ela é aspirada, tá? Então, o que significa isso? Que para ela poder fazer efeito, para ela poder chegar ao sistema nervoso central, tá? Ela leva de 40 a 60 minutos, tá? Ela leva de... E, em geral, chega aproximadamente 60% da droga, tá? Do ativo. Tá? Então, é importante aí a gente entender isso. O crack, ele é fumado, tá? E ele leva 2 segundos para chegar no cérebro. Né? 2 segundos para chegar no cérebro. E chega aproximadamente aí, do que é fumado, de 78 a 95% de cocaína. Tá? A merla, ela pode ser misturada com outras substâncias, ela pode ser fumada e assim sucessivamente. Tá? Ela varia. Então ela pode chegar aí, dependendo de como ela é preparada, ela também é fumada, tá? Mas ela chega aí uma concentração um pouco menor, parecido com a da cocaína. O crack tem um maior potencial de reforço, porque como chega muito mais substância em muito menos tempo, né? A liberação da dopamina lá na fenda sináptica, ela é muito mais intensa. Então é como se o corpo gostasse mais. Lembra, tudo que vocês fazem, tá? Tudo que vocês, qualquer substância que altera comportamento e percepção do mundo, que produz neurotransmissores, dopamina, noradrenalina, serotonina, principalmente os associados ao prazer, né? Então, isso gera pra gente um contentamento. Por isso que a gente tem o que a gente chama de potencial de reforço, tá? Então é importante aí que coisa. Para vocês poderem mandar áudio, vocês têm que clicar na tela ou no computador com o mouse e liberar o áudio de vocês. Jonathan, eu acho que eu te bloqueei, porque tu entrou com o teu áudio aberto. Vou te desbloquear. Cadê Jonathan? Tá aqui. Tá? Vou te desbloquear. Porque tá pequenininho aqui pra mim. Não, porque quando tu entrou, tu não autorizou o teu áudio, tá, Jonathan? Não foi... Tu saiu e voltou, ele não... Tu não voltou pro teu áudio aí, tá? Mas basicamente, todas as três, né, os três produtos, cocaína, crack ou merla, eles têm o mesmo ativo e a diferença aí para a gente gerar o potencial de reforço é exatamente pela forma como a substância ela é administrada. Depois a gente vai ver aí de forma mais específica, tá? Mas é só para vocês entenderem. Tá? Então a gente tem drogas que têm a mesma substância, mas uma tem um potencial de reforço mais alto do que a outra, dependendo muito da forma como ela é administrada. Por isso que eu sempre falo, né, por exemplo, loló é uma droga extremamente perigosa, né, loló, solvente, cheirinho, como vocês quiserem chamar ou como vocês conhecem, né, lança-perfume, elas são drogas extremamente perigosas porque a forma de administração delas, elas são inaladas, né, a pessoa cheira e ela chega aí com 2 segundos no cérebro e ela faz o efeito muito rápido e o problema do loló, né, é que eles têm muitos efeitos negativos, muitos efeitos tóxicos para o sistema nervoso central, né, ele causa muito dano, mata muito neurônio, mas principalmente porque eles têm muitos efeitos sobre o sistema cardiovascular. Né? Eu já vi, quando eu era mais jovem, na época de 17, 18 anos, tinha marafolia, eu olhei um menino cheirando lança-perfume que ele morreu na minha frente, assim, uma distância de 20 metros, ele cheirou e caiu no chão. A gente pensou, né, tudo jovem, não entendia da coisa, achou que ele tinha desmaiado, porque o loló ele pode causar isso. E depois a gente foi ver no jornal que, na verdade, o menino tinha tido uma parada cardíaca, 17 anos. Então, por isso que eu sempre falo aí que é muito, né? A gente tem que ter muito cuidado com o tipo de substância que a gente se coloca. Por isso que, como o vício, a dependência física e psíquica, ela é difícil de ser tratada, o primeiro passo é o usuário querer, né, se livrar do vício. A gente tem um processo aí que a própria Organização Mundial de Saúde ela fala que chama redução de danos. Né? O cara vai usar, não tem como eu impedir que ele vá usar. O que eu posso fazer é tentar orientar para que ele use da forma menos danosa possível. Né? Então são orientações que se dão aí para fazer o que a gente chama de redução de danos. Tá?
As clínicas de reabilitação, elas fazem muito isso. Por exemplo, né, como eu falei para vocês, o crack, como ele vicia muito rápido, a abstinência dele é muito severa. Inclusive, o usuário em abstinência ele pode ir a óbito, tá? Para vocês terem noção, o usuário do crack, se for tirado de forma abrupta a substância, ele tem efeitos fisiológicos tão intensos que ele pode ter parada cardiorrespiratória, ele pode ir a óbito pelo simples fato de não usar. Tem vários relatos na literatura, por exemplo, a mãe que tem o filho viciado em crack. Aí o cara lá fez tudo, roubou, tirou as coisas de casa. Aí a mãe, tentando salvar o filho, ela faz o quê? Ela tranca o filho dentro de casa, acorrenta na cama, tranca dentro de um quarto e o usuário morre, exatamente porque a abstinência ela é muito intensa. Então, dependendo do potencial de reforço, tem drogas que são mais intensas e tem drogas, né, que são mais amenas. Mas isso não significa que não haja um risco, por isso que eu sempre falo aí, tenham bastante cuidado em relação ao uso de qualquer substância, desde o cigarro, né, que tem um potencial de reforço alto, né, você começar a fumar brincando, como a maioria das pessoas começa, com um mês você já está dependente químico, tá? Há drogas mais perigosas como cocaína, heroína e crack, né? A heroína e o crack são problemas hoje de saúde pública mundial aí, exatamente por causa dos efeitos que ela causa e das questões relacionadas à abstinência, tá? Então a abstinência ela é exatamente isso. Ela é o sofrimento físico, né? Para a gente dizer que o paciente está em abstinência, ele tem que apresentar sintomatologia física, tá? Um aumento de frequência cardíaca, diminuição, aumento de pressão, aumento, diminuição da respiração e assim sucessivamente. E a tolerância nós vimos aí, né? Que são as questões relacionadas lá. O corpo ele tende ele busca, né, evitar os efeitos da droga. Então a gente tem lá, é bem legal, né, porque a tolerância ela pode ter de vários tipos. Por exemplo, a pessoa pode ser tolerante inato a uma determinada droga. O que significa isso? Ele não tem receptores para aquela droga e quando ele usa aquela droga, ele não sente os efeitos. Então ele tem o que a gente chama de tolerância inata, tá? Vou fazer uma analogia para vocês entenderem. Por exemplo, eu não posso matar uma cobra com o próprio veneno dela. Exatamente por quê? Porque ela é, né, tolerante inata, ela não tem receptores para o veneno dela. Então eu não consigo matar ela com o próprio veneno. Mesma coisa. Ah, professor, então quer dizer que tem pessoas que são tolerantes inatas a determinados tipos de drogas? Sim, tem. Exatamente a nossa variabilidade biológica. Por isso que, como eu falei para vocês, né, a experiência com o uso da substância ela vai depender muito de pessoa para pessoa. É uma roleta russa. Tem pessoas que usam, vai lá, a pessoa foi lá e, por exemplo, né, fumou um cigarro de maconha, deu um teco numa carreira de cocaína, aí, legal, mas isso não é a melhor experiência da sua vida. Tem gente que já fuma um cigarro de maconha e acha a melhor experiência da sua vida. Tá? Então, isso tudo reforça para que a pessoa volte a utilizar essa substância. Só que à medida que você vai utilizando, que o corpo ele vai se acostumando, né, você vai ter que entrar e fazer o uso de quantidades maiores. É por isso que a tolerância ela é extremamente perigosa, exatamente porque o usuário, para tentar alcançar os efeitos ou para minimizar o sofrimento pela abstinência, ele começa a fazer o uso de quantidades maiores da substância e a gente sabe, né, que quanto mais substância a gente utilizar, maior a chance da gente apresentar os efeitos colaterais. E o maior efeito colateral que a gente pode ter é o óbito, né? Então, tem pacientes que morrem pelo chamado overdose. Tem algumas substâncias que não causam overdose. Por exemplo, maconha. Não existe nenhum relato na literatura de overdose de maconha. O cara lá fumou. Por quê? Porque principalmente pela questão cinética. Não tem como o cara fumar tanto ao ponto de alcançar a concentração tóxica letal. Então, não existe nenhum relato na toxicologia forense para óbitos por overdose de maconha. Mas outras substâncias, como por exemplo êxtase, cocaína, crack, heroína, benzodiazepínicos, solventes, eles já podem causar exatamente porque à medida que você vai usando, o corpo vai acostumando. À medida que o corpo vai acostumando, você vai perdendo efeito. Então, como você quer o efeito legal ou barato, né, o que você faz? O usuário leigo ele aumenta a quantidade, achando que ele vai, né, ter um efeito maior. Tá? Então, é um cuidado que a gente tem que ter exatamente pelas questões relacionadas aí à tolerância. Então, é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado, tá?
A dependência, né, ela tem dois tipos. Ela pode ser física, química, né, que a gente chama, ou ela pode ser psíquica, tá? Exatamente as questões relacionadas à tolerância química e à tolerância psíquica, né, elas estão relacionadas ao mecanismo como elas acontecem. Então, dependência física, estado de adaptação do corpo manifestado por distúrbios físicos, quando o uso de uma droga é interrompido, tá? Então, o cara lá tá usando, aí tem o barato. Aí parou de usar. O que aconteceu com o usuário? Ele começa a ter sofrimento físico. É a analogia que eu fiz para vocês aí de estar apaixonado, né? Dependência psíquica. A experiência de uso foi tão legal, foi tão intensa, que ele cria a necessidade de fazer o uso novamente, né? O que a gente chama de impulso irrefreável. É o que a gente chama de fissura, né? Por exemplo, a gente brinca, mas não deixa de ser uma forma de dependência psíquica. Tem aquela galera aí que chega, né? Agora não, porque a gente está em quarentena, a maioria das pessoas está em casa e a gente não tem mais as aglomerações para confraternizar. Mas em geral, né, no nosso dia a dia, tem gente que quando chega quinta, sexta-feira já fica naquela égua. Hoje é dia de tomar uma. Né? Isso é uma forma de fissura. Você já fica lá ansiando, né, pela chegada da sexta-feira para que você possa tomar uma cerveja. Tá? Exatamente, isso é em menor grau, mas não deixa de ser uma forma de dependência psíquica. Tá? Então, a dependência psíquica é um impulso refreável, tem como o uso da droga, né, a fim de fazer o quê? De evitar o mal-estar, que é o que exatamente gera a aquisição do hábito. Tá? Então, a dependência psíquica, você se condiciona, tá? Então, foi como eu dei o exemplo para vocês, né? O Sorini, ele não causa a dependência física, ele não causa a dependência psíquica, ele não tem, né? Ele não ativa neurotransmissor lá na nossa fenda sináptica, mas ele pode causar a dependência física, exatamente porque a pessoa se condiciona a fazer o uso daquela substância, né? Tá constipada lá nasalmente, aí quando chega de noite não consegue dormir, porque está com a constipação nasal, aí se condiciona e diz assim, eu só consigo dormir se eu fizer o uso do Sorini, tá? Então, é muito importante que tudo que a gente está vendo aqui, agora na toxicologia social, a gente tem que levar em consideração aí para substâncias que agem a nível de sistema nervoso central, né? Como eu falei no início da disciplina, elas são classificadas em 3 tipos: as excitadoras do sistema nervoso central, as depressoras e as perturbadoras. Outras substâncias podem agir, mas não alteram o nosso comportamento ou a nossa percepção do mundo, tá? Então é importante a gente levar isso em consideração. Até aqui, alguma dúvida? Tomar água. Ó, beleza, né? Então, dependência química, termo utilizado para a dependência por qualquer substância, seja o fármaco ou não. Então, o Sorini, né, ele é uma substância que pode causar dependência química, né? Dependência farmacológica, termo utilizado apenas para dependências por fármacos, né? Então, substâncias que têm efeitos sobre o organismo, né, capazes de alterar o organismo, tá? Então, é importante aí lembrar que a gente pode ter os dois tipos de dependência. O do Sorini é a dependência química, né? E as substâncias de abuso ou as drogas de forma geral, os medicamentos que são utilizados de forma, né, indevida, eles podem gerar dependência farmacológica. Alguém vai perguntar alguma coisa? Eu. Pergunte. A cafeína, ela entra como uma dependência química ou farmacológica? A cafeína, ela se enquadra em qual dos dois aí? Ela é fármaco? Ela é o quê? Ela é uma substância química qualquer? A cafeína tem efeito sobre o corpo? Tem efeito sobre o sistema nervoso central? Ela tem efeito sobre o corpo, até mesmo porque muitos analgésicos possuem a cafeína. Não, mas aí o analgésico que possui cafeína tem outra finalidade, Nath. É para melhorar o efeito analgésico. Pensa só a cafeína em si. Ela tem algum efeito? Ela tem alguma classificação farmacológica? Alguém ajuda a Nath aí, gente. Eu acredito que não, professor. Acredita o quê, Dalila? Dalila? Eu acredito que não. A cafeína tem classificação, criança. Para que a gente toma cafeína? Qual é o objetivo de tomar cafeína?
Para que vocês tomam café, crianças? Para me manter bem durante o dia. Para te manter? Me manter bem durante o dia. Isso, viu? Causa dependência. Então, tu tá condicionando o teu estar bem à tomada do café. Exatamente porque café, né, ele tem cafeína, a cafeína é um fármaco e ela é classificada como um excitador. A gente toma café, né, porque vocês já esqueceram aí para que vocês tomavam café. Hoje vocês tomam café, por exemplo, no caso de Nath aí, né, ela toma café para se sentir bem. Então ela já está dentro de um quadro aí de dependência psíquica, tá? Exatamente quando ela não toma café, ela não se sente bem, ela não se sente disposta. Mas a cafeína ela é classificada como um excitador do sistema nervoso central. A gente utiliza a cafeína para aumentar a concentração, para diminuir o sono, né? Então a cafeína ela tem esse efeito, ela entra na classificação. Só que em termos relacionados, né, às outras drogas, a cafeína, o potencial de reforço dela é muito pequeno. Tá? Então, professor, eu posso ficar viciado em café? Pode. Mas você tem que tomar grandes quantidades, mas está mais relacionado aí, né, a questão relacionada à dependência psíquica, tá? O impulso de querer tomar para condicionar, né, evitar o mal-estar. Tá? Mas em termos de dependência farmacológica, de tipo assim, eu tirar a cafeína e o meu corpo sofrer pela ausência, como acontece, por exemplo, com os usuários de crack, aí já é o potencial de reforço da cafeína é muito pequeno. É diferente aí do álcool, é diferente aí do tabaco, é diferente aí da heroína, é diferente do crack, entre outras drogas, tá? Como eu falei para vocês, a possibilidade de tornar dependente e vício, que são duas coisas que estão relacionadas, né? A adicção é a mesma coisa do vício e a dependência, ela estão relacionada, tá? Exatamente, vai depender muito da característica da substância, do indivíduo e da experiência do indivíduo. Por exemplo, né? Eu tomo café, mas eu não... Tipo assim, se eu acordar de manhã e não tomar café, não muda meu dia. A Natália aí já precisa tomar o café de manhã. Se ela não tomar café, ela não se sente bem. Não é isso, Nath? professor. Tu te sente indisposta, etc. Isso, exatamente. Exatamente porque tu já tem um grau de dependência, tu já condicionou. Eu vou já deixar tu falar, Jonathan. É uma condição. Então, se eu pegar aqui, isso é muito importante, tá? Inclusive, a gente tem o guia de farmacodependência, exatamente para a gente ver os critérios. Rapaz, será que eu sou viciado numa substância? Tá lá no artigo que eu coloquei para vocês, né? Essas perguntas que a gente faz aqui, ela exatamente ela está relacionada para avaliar se você tem algum grau de dependência, algum grau de vício para uma determinada substância ou não, tá? Então, por exemplo, no caso aqui, eu vou citar aqui, né? Abstinência, manifestada por qualquer um dos aspectos. Síndrome de abstinência é característica para a substância definida pela abstinência específica. Mesma substância é consumida para aliviar ou evitar sintomas da abstinência. Por exemplo, né? No caso aqui de Nath, ela entra bem aqui, ela responderia sim aqui para cafeína, para essa letra B. E aqui assim, para eu saber se eu sou dependente ou não, ou se eu tenho um grau de dependência, se eu responder pelo menos 3 dessas 6 perguntas aqui, ela já indica pra gente um grau de dependência, tá? Eu tenho amigos que eu não sou de beber muito, não gosto dos efeitos do álcool. Por exemplo, eu não gosto de ficar tonto, eu não gosto de não pensar direito, não é uma substância. Às vezes eu tomo porque eu gosto do gosto do vinho, dependendo da cerveja eu gosto do gosto da cerveja, e assim sucessivamente, mas eu não tomo. Mas, por exemplo, eu tenho pessoas que eu conheço, tanto homens quanto mulheres, que se forem para uma festa e não beberem, a festa para eles não presta. Então eles condicionam. Isso aqui condiciona pra gente. Isso é uma das grandes características da dependência, do vício, da adicção, é você condicionar qualquer atividade social ao uso daquela substância. Então, por exemplo, eu tenho amigos que quando vão fazer, por exemplo, um tratamento com antibiótico, aí fica lá impedido de beber por 10 dias. A pessoa não sai. Aí você vai lá, chama a pessoa, vamos sair. Não vou sair não, tô tomando antibiótico. Ué, mas o que tem a ver? Eu não posso beber. Ué, mas o que tem a ver? Se eu não beber, eu não me divirto. Então é uma forma, né? Ali tem um grau de dependência associado. Vamos lá, Jonathan. Ela também não interfere no meu sono. Tem gente que toma e fica sem sono. Comigo ela não altera. Mas depende muito da cinética, tá? Depende muito dos mecanismos. Nem todo mundo
apresenta todos os efeitos, né? Porque tem as questões cinéticas e dinâmicas aí. Eu também não, eu posso tomar 4 energéticos, eu chego em casa e durmo do mesmo jeito. Eu tenho gente que toma metade de um energético e fica 24 horas ligado. Então, depende muito da questão fisiológica. Vai lá, Jonathan. Professor, o que eu ia falar é porque, que nem a Nath falou, que ela toma café de manhã pra acordar, pra dar mais um incentivo. E minha mãe, se ela não tomar café antes de dormir, ela não dorme. É a mesma coisa. Exatamente. Condiciona um comportamento ou condiciona uma atividade ao uso daquela substância. Entendeu? Então, exatamente está relacionado a isso. Tá? Então, quando você condiciona, é exatamente isso que caracteriza o vício. A dependência, ela está relacionada a fatores fisiológicos. Tá? A dependência, ela causa sofrimento. O vício é a vontade do uso. Por isso que tem algumas substâncias que você pode ser viciado nela sem ela causar necessariamente dependência. É possível isso, professor? Eu posso ser viciado em alguma coisa e não ser dependente. Tá? Então, são coisas que... Uma está relacionada à outra, mas uma pode existir sem a outra. Eu posso ser dependente e não ser viciado. Eu posso ser viciado e não ser dependente. Ou eu posso ser as duas coisas, tá? Então, são coisas que estão correlacionadas, mas uma coisa não implica na outra. Tá? É importante a gente entender essa questão. Beleza? Uhum. Tá? Mas é exatamente quando você condiciona, né? Eu só saio se beber, eu só durmo se tomar café, eu só acordo se tomar café. E assim sucessivamente, tá? Está relacionado aí à questão do comportamento. Então, isso é que é importante vocês entenderem que as substâncias que têm ação sobre o sistema nervoso central, que modificam o comportamento, são exatamente as substâncias que podem causar o vício ou a dependência, tá? Então, por isso que é muito importante. Tem substância que age, pode causar dependência química, mas não gera vício. E assim sucessivamente, tá? A farmacológica está relacionada aí aos fármacos. Professor, o fator psicológico também fraco, forte, influencia muito, né? O que seria um fator psicológico fraco ou forte? Tipo assim, eu saio pra jogar bola com meus amigos, depois geralmente a gente vai pra algum barzinho de quinta-feira. Se eu quiser beber, eu bebo, se eu não quiser, eu também não bebo. Mas tem gente que não consegue. Aí... Então, o psicológico não é... mas aí não é a questão, exatamente, não é o psicológico. Por exemplo, né? Se tu começar a fumar, com um mês, não tem mais essa questão relacionada a eu paro quando eu quiser. É bem difícil. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu sou ex-fumante. Eu fiquei sem fumar há 10 anos. Aí eu fumei 10 anos. Aí eu fiquei sem fumar por 10 anos. Voltei a fumar, fumei mais 2 anos e parei de novo. Exatamente por que isso aconteceu, né? Por exemplo, eu fiquei 10 anos sem fumar. Beleza, não sentia falta, saía, tinha amigos que fumavam perto de mim, eu nunca me incomodei, eu sempre trabalhei essa questão, mas é a experiência. Foi eu botar um cigarro na boca de novo, né? Eu voltei a fumar, exatamente por quê? Porque eu tenho a memória. Uma vez dependente de uma determinada substância, por exemplo, quem já foi aí eu já fui em reuniões de alcoólicos anônimos, eu trabalhei numa empresa que o dono da empresa ele era um alcoolista em recuperação. Então, todo final de ano, ele chamava o pessoal da Narcóticos Anônimos e da Alcoólicos Anônimos para fazer palestra para os funcionários, porque ele tinha funcionários, né, que tinham problemas com álcool. E uma das coisas que ele sempre colocava na reunião é que uma vez que você se torna, né, viciado em algo, uma vez que você se torna dependente de uma substância, você vai ser dependente dessa substância para o resto da vida. Tanto que eles contavam o relato lá, tipo esse que eu falei pra vocês, né? Eu parei de fumar há 10 anos, aí voltei a fumar de novo. Aí, Rondinelli, ela tá pedindo pra você aceitar ela. Não apareceu nem quando tem que aparecer o convite, neném. Quando aparece aqui, eu autorizo. Se não aparecer aqui, não ela tá clicando, mas não tá aparecendo o convite aqui dela pra mim, não. A entrada dela aparece pra mim aqui. O dela não apareceu, não. Vocês sempre vão escutar um sininho aí. Eu tô na caixa de som do notebook, então vocês sempre vão escutar, mas não apareceu aqui pra mim, não. Tá? Ela tem que sair e clicar de novo no link aí pra tentar entrar. Tá? Então, essa questão relacionada aí ao psicológico, não é o psicológico não, tá?
Lógico que se você tiver uma experiência positiva, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui tem um gráfico aqui da Associação de Dependência, né? Ele fala essas questões aqui, ele diz assim, como é que você faz para avaliar se você tem aí uma pessoa que está dependente ou não, tá? Então ele diz assim, né? Pistas para descobrir com a retirada da droga. Então, situação social, na situação social, a droga não está disponível. Então, a pessoa não vai ter o contato com a droga. O que vai acontecer? O reforço negativo, o condicionamento negativo. Ou seja, a pessoa, quando vai para um evento social e não tem a droga, a pessoa não participa do evento. Então, por quê? Exatamente porque ela tem as questões relacionadas à síndrome de abstinência. Outra forma que a gente pode fazer é pelo uso da droga, né? Então, situação social, o que a pessoa faz? Faz compra, gasta tempo com a compra, com a obtenção, com o preparo, faz a administração da droga, reforço positivo, né? Então, ele tem a recompensa. Então, acho que foi o Alexandre que me perguntou, né? A questão relacionada não é o psicológico, não, né? Tem que ter bastante cuidado com isso, que tem gente que diz assim, não, eu uso, eu paro quando quiser. A negação é um dos primeiros sinais da dependência. Quando a pessoa diz assim, né, que ela tem poder sobre a droga, é perigoso porque não é quando ela quer. Tem drogas que são fáceis de parar, né? E tem drogas que são bem difíceis de parar. Por exemplo, cigarro, né? Tabaco tem um potencial de reforço alto, é bem difícil. Por isso, tanto que se vocês forem avaliar os números, né, em geral, a reincidência das pessoas que param de fumar é de aproximadamente 70%. E, em geral, as pessoas precisam tentar de 2 a 6 vezes até conseguir parar de fumar. Tá? Isso eu estou pegando aí porque é uma droga lícita, é uma questão que a gente tem exatamente, que não é fácil. Não é você dizer assim, porque quando você está em abstinência, que teu corpo começa a sofrer, que você começa a não conseguir dormir, ter insônia, ter palpitação, você começa a pensar, aí tem a situação de estresse, você pensa porque você condicionou ao uso, né, exatamente da substância para melhorar a tua vida, né, isso faz com que você volte a consumir novamente aquela substância, tá? Então, cuidado com essa questão. Pessoas que conseguem beber, conseguem sair sem beber, e as outras pessoas que só conseguem sair sem beber, foi por causa da experiência que eles tiveram, tá? Então, quem só consegue sair e se divertir bebendo é porque condicionou a diversão não ao ambiente social em si, mas ao consumo da substância. E quem consegue sair sem beber é porque não condicionou, tá? Então, são as questões que estão relacionadas, não é o psicológico não, porque tem droga, como eu falei para vocês, né, que tem o potencial de reforço, a capacidade de gerar dependência ela é muito alta. Por exemplo, eu vejo, vou usar o exemplo dos medicamentos tarja preta. Tem um monte de gente que diz assim, não, eu não vou usar o medicamento tarja preta, eu tô com insônia. Minha mãe, né, ela tem insônia e ela não quer tomar. Minha mãe tem insônia de tipo assim, ela deita, quando dá 1h da manhã ela acorda e não dorme mais. Tá? E ficar em privação de sono prejudica todo o corpo. Tá? Mas ela não quer porque ela tem na cabeça dela, ela tem a questão de que o medicamento tarja preta ele vai deixar ela viciada. Não é bem assim, tá? Ele tem um potencial de causar dependência. Aí qual é o perigo? Você condicionar. Se você botar na sua cabecinha que você vai utilizar o medicamento para dormir, por exemplo, um ansiolítico, só quando for extremamente necessário, a possibilidade de você se tornar dependente é pequena. Existe, mas é pequena. Agora, se você não conseguiu ele dormir, não fez nada para poder tentar dormir, tá? E exatamente faz o uso da substância condicionando o teu sono ao uso daquela substância, aí o teu potencial de reforço é muito alto. Eu falo isso muito, eu converso às vezes muito com vocês de forma geral, e eu sempre tenho aquelas perguntas assim, professor, o que você acha de eu uso tal droga, isso, assim, assado, tal? Eu sempre falo o seguinte, né? O uso de qualquer substância entorpecente, ou o uso de qualquer substância psicotrópica, vamos lá, né? As drogas, em geral, que são bem utilizadas. Quem não estiver falando, por favor, feche o áudio aí pra mim, pra
porque senão fica tendo retorno aqui para mim, tá? Abre só quando vocês precisarem falar. Então, tá? Então, o que acontece? Quando a pessoa me pergunta o que ela acha, professor, eu vou fumar um cigarro de maconha, eu vou tomar um comprimido de êxtase, eu sempre falo o seguinte: como é que é seu mundo? Seu mundo teu mundo real é legal ou teu mundo real é um saco? Todo que a pessoa me responde que o mundo real é um saco, eu falo para ter bastante cuidado com o primeiro uso da droga, exatamente porque a droga vai gerar um mundo imaginário para você perfeito, né? Você vai ter um mundo lá que você vai estar feliz, que vai ser divertido, só que esse mundo ele é ilusório. E as pessoas que têm problemas psicológicos, né, tem que ter bastante cuidado com o uso, porque a experiência traz uma felicidade que não é verdadeira, ela é temporária, né? Porque uma vez que as drogas elas agem a nível de neurotransmissores, e quando passa o efeito, a pessoa volta para o mundo real que ela não gosta, que ela não é feliz, que ela sofre, etc. Por isso que são os problemas das pessoas que terminam o relacionamento e vão afogar as mágoas bebendo. A possibilidade de você gerar aí uma dependência ela é muito alta. Por isso que eu falei para vocês, né, que não é só a questão do psicológico, é o comportamento e a característica da substância, tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, tá bom? Tem aqui alguma pergunta? Alô, além? Vocês estão me escutando, crianças? Eu não tenho. Também não. Tá, então, quando a gente vai nas questões relacionadas à dependência, tá? A gente tem essa questão da compulsão, né? Que é o impulso psicológico, né? A vontade de voltar a utilizar a substância. Oi. Porque assim, eu tenho uma dúvida, porque Pode fazer. é tipo assim, a droga, ela de certa forma dá um vício porque ela libera endorfina, né? Na sensação de prazer e tudo. Nem todas. Depende, cada droga tem um mecanismo específico, tem um conjunto de neurotransmissores que ela mexe. Por isso que as drogas, Jonathan, por isso que algumas são excitadoras, por isso que algumas são perturbadoras, né? Que mexe com os neurotransmissores sinestésicos, e tem outras que são depressoras. Então, nem todas mexem com o mesmo neurotransmissor. Algumas têm um conjunto de neurotransmissores. A gente vai olhar isso na próxima aula, eu vou começar a falar das drogas em si. Mas continua. Porque, de certa forma, tipo assim, quem usa tá tendo algum prazer, né? Sim. Aí eu penso o seguinte, por exemplo, eu conheço muita gente, porque eu trabalho num sistema que todo mundo sabe que é de jogos. E eu trabalho com muita gente que, tipo assim, eles perdem, então ele não tem prazer, porque ele tá perdendo, e não larga, saca? Não, mas aí é o seguinte, aí é parecido, né? Por exemplo, quando eu fumava, Jonathan, que alguém virava pra mim, né? E perguntava assim, Rondinelli, tu não sabe que fumar faz mal? Eu sabia. 472 substâncias, dentre essas 40 eram cancerígenas. Eu sabia, mas por que eu não largava? E eu sou profissional da área de saúde. Por causa da dependência. É a mesma coisa o cara lá que joga, porque o cara que joga perde. Se uma hora ele ganhar, ele vai dizer assim, igual, tá aqui. Né? É a compulsão, tá? Exatamente essa questão bem aqui. Mas é a compulsão. Aquela sensação, você fumava, ele dava uma sensação, por exemplo, de alívio, de deixar mais calmo. Não é, tipo assim, de certa forma é uma sensação boa. Entendeu? Cara, só quem já usou qualquer tipo de substância consegue entender. Quem nunca usou, né? Por isso que eu uso muita analogia do estar apaixonado. Quando você está apaixonado e a paixão é correspondida, você não vive no País das Maravilhas? Sim. Quando você está apaixonado e a paixão não é correspondida, você não sofre mais do que cachorro sem dono, como a gente brinca no popular? Depende. Não, depende não. Estar apaixonado tem gente que inclusive se submete a determinadas situações pelo fato de estar apaixonado, pô. O paixão, né, gera drogas como cocaína, como heroína, como crack. A sensação é muito parecida com a cocaína, ela gera uma sensação muito parecida com o estar apaixonado. Inclusive o que o teu corpo sente. E quando você não, né, quando você está apaixonado,
que você não tem o seu objeto de desejo, né, o objeto da sua paixão, teu corpo sofre. Você fica sem dormir, você fica, né, você perde a vontade de fazer as coisas sociais que você fazia, por exemplo, jogar a bola, coisa. Isso é abstinência, pô, entendeu? Não é só a questão de se tornar mais calmo. Quando eu pegava um cigarro que eu fumava, a sensação era maravilhosa, pô, entendeu? Só quem é viciado exatamente por quê? Porque você exatamente tá satisfazendo não só uma questão fisiológica, não era só a questão fisiológica, é a experiência, entendeu? Então é muito como isso é uma questão muito subjetiva, por isso que eu sempre falo, né? Vai depender muito da tua percepção, da experiência que você teve com o uso daquela substância, entendeu? Como eu falei pra vocês, por exemplo, Loló, não é uma droga que eu olho, coisa, mas não é uma droga que coisa, porque eu tive uma experiência negativa. Eu vi uma pessoa morrer na minha frente fazendo uso daquela substância. Então isso gerou pra mim, a psicologia ela explica isso, né? A gente tem, até brinquei com vocês na aula passada, como é que a gente aprende? A gente aprende ou pelo amor, reforço positivo, ou a gente aprende pela dor, reforço negativo. Então é a mesma coisa, se você usa uma substância a primeira vez e você tem uma experiência muito legal, né, isso vai fazer com que você queira voltar. Vou dar um exemplo, né? Comportamentos que são necessários para a manutenção da vida. Quais são esses comportamentos? Exercícios físicos, né, para poder fazer a manutenção do corpo. Sexo, porque tem a questão da reprodução. E comer, porque tem a questão, né, se não come. Todas essas três coisas, elas, dependendo, se você estiver num estado de desequilíbrio, todas essas três coisas podem te gerar compulsão. Tem gente que é viciada em exercício, quando não vai fazer o exercício. Eu tenho uma amiga que nessa quarentena ela tá pra ficar louca dentro de casa, porque ela corria todo dia, ia pra academia todo dia, e eu sigo ela em rede social, a vida dela é só reclamar. Que ela não pode correr, que ela não pode ir pra academia porque a academia tá fechada, porque ela queria... Então ela tá reclamando, exatamente por quê? Porque é o corpo dela reclamando. Porque quando você faz o exercício físico, o que você faz? Você vai lá e libera neurotransmissores de prazer. Quando você faz sexo, você vai lá e libera neurotransmissores de prazer. Quando você come, você vai lá e libera neurotransmissores de prazer. Tem gente que é viciada em chocolate e tem gente que não é. Exatamente por quê? Porque além de ter a substância que pode causar isso, né, a dependência, você também tem as que agem no seu comportamento. Se a tua experiência é maravilhosa, você vai querer voltar, é um impulso, né? Por isso que a gente tem a dependência física e tem a dependência psíquica. São duas coisas que estão associadas, mas são diferentes. A dependência química é a presença da substância no teu corpo para você se sentir bem, não é prazer. É para você se sentir bem, para você conseguir dormir, para você conseguir respirar bem, para você conseguir se concentrar e assim sucessivamente. E a psíquica não, é a vontade, é o que está lá no teu subconsciente. Então quando você fica naquela vontade de estou esperando a sexta-feira para que a sexta-feira eu possa tomar uma, né? Não é o teu corpo pedindo abstinência não, não é dependência física não, é psicológica, é a vontade, é a fissura. Né? Então é a questão aqui, né? Como eu tenho bem aqui nesse slide aí para vocês, né? O indivíduo é dominado por uma forte vontade. A vontade ela não é fisiológica, ela é psíquica, né? Então isso a gente chama de fissura. É a vontade de fazer o uso daquela substância, entenderam? Então por isso que a gente tem que ter bastante cuidado aí com as questões relacionadas aí ao uso, com as questões relacionadas aí ao psicológico, porque a gente tem vários mecanismos associados que estão relacionados aí. Tem a física. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, morfina, né? A morfina, ela causa dependência. E a morfina, ela dá barato, tá? A morfina, ela melhora teu estado, teu ânimo, ela causa uma leve euforia, você fica feliz, ela melhora a tua disposição física. Mas, por exemplo, um paciente que está internado com dor, ele faz o uso da morfina não para ter o barato, não é para se divertir, não é a questão lúdica. Ele faz para poder inibir a dor. Porque ele pode ser dependente físico? Pode. Porque na hora que eu tirar a morfina de uma vez, o corpo dele vai sofrer. Mas ele não tem a vontade do uso. Não tem lá a compulsão. Exatamente porque ele não usou a morfina para ter o barato. Agora, por exemplo, o médico que faz uso da morfina para poder encarar o plantão de 24 horas. Ele condiciona socialmente, né? É o exemplo da Natália, que o dia dela só funciona se ela tomar café. Não é dependência química, não. Aí é psicológica, é psíquica. Tá? Ela está condicionando
o uso daquela substância a um comportamento social, tá? Então é por isso que é importante, por isso que é muito importante, dê uma lida no artigo, nesse artigo que eu coloquei para vocês de farmacologia da dependência, para vocês poderem, ele tem os exemplos lá, para vocês entenderem quando que é psíquico, quando que é químico, tá? Então isso é muito importante para vocês não, em geral as duas vêm associadas, né? Você gera lá tanto a dependência física quanto a psicológica, tá? Mas uma pode existir sem a outra. Por isso que eu dei para vocês lá, né? Por exemplo, quando você está apaixonado, não tem dependência química. Mas você tem o mal-estar, né, de quando você não está com a pessoa. Por isso que é psíquica, tá? Então, por isso que é importante aí a gente entender que uma pode viver sem a outra, mas em geral elas estão associadas. Beleza? Dúvidas, crianças? Outra coisa que a gente tem que se ligar, né, é quanto à forma de uso. Né? Então a gente tem o que a gente chama de uso de risco, né, padrão que usa um alto risco de dano à saúde física, mental do usuário, mas que ainda não resultou em doença orgânica. Sim, fazer o uso de substâncias podem quebrar a homeostase e gerar uma doença. Por exemplo, o cara que é viciado em álcool, né, bebe, qual é a doença que ele pode desenvolver? Quais são aí as duas doenças mais comuns que ele pode desenvolver? Como? Cirrose hepática. Cirrose hepática. Cirrose hepática é o dano, mas qual é a doença? Ela seria a hepatite, né? Que seria a inflamação ou a questão relacionada lá às cicatrizes que o álcool implica. Beleza. Qual seria a outra doença? Bem comum aí dos usuários de álcool. Bora, meu povo, que vocês bebem. E de vez em quando eu escuto vocês reclamando dessa doença. Eu tô sentindo doer. E aí? Qual é a outra doença que pode desenvolver? Gastrite. Doenças gastrointestinais, né? Você pode desenvolver gastrite, úlcera, né? Então, exatamente, ó, a intoxicação, né? O uso daquela substância, lembra? O usuário, ele quer o prazer, ele quer, né, a recompensa, ele não quer os efeitos colaterais e nem quer a doença. Mas, tá, a questão relacionada lá ao uso da substância lá pode gerar quebra de homeostase e, consequentemente, né, o paciente ter os problemas relacionados lá à questão fisiológica. Né? Então, isso é o que a gente chama de uso de risco, né? É um padrão de uso que implica em alto risco de dano à saúde. Ó. Alto risco, né? Risco é a possibilidade de algo acontecer, mas ainda não, o uso de risco ainda não gerou a doença. E o uso prejudicial, né, padrão de uso que está causando dano. Aí esse dano ele pode ser tanto físico, a doença física, quanto pode ser o dano também psicológico, tá? Exatamente porque tem as questões relacionadas ao comportamento também. Beleza? Isso aqui a gente falou na primeira aula, né? Os tipos de usuário, não usuário, nunca utilizou droga, usuário leve, né? Utilizou drogas no último mês, mas o consumo foi menor do que uma vez por semana, moderado. Utilizou drogas semanalmente, mas não todos os dias durante o último mês. Usuário pesado, utilizou drogas diariamente durante o último mês, né? A gente faz as questões relacionadas lá, tá? Então, o que a OMS diz aí quando a gente leva em consideração, né, o abuso de drogas, né? Por isso que foi Alexandre que me perguntou, o psicológico, né? Ele não está definido apenas em quantidade e frequência, né? Então a gente tem que levar em consideração o padrão de uso, né? Então a OMS ela tem um guia que ela diz assim pra gente, né? Assim, uma pessoa somente será considerada dependente se o seu padrão de uso resultar em pelo menos 3 das seguintes sintomas ou sinais ao longo dos últimos 12 meses. 1. Forte desejo ou compulsão de consumir a droga. Então, se lá num período de 12 meses a pessoa tem vontade, né, a compulsão de fazer o uso daquela substância, beleza, sim para essa pergunta. Dificuldade em controlar o uso, seja em termos de início, término ou nível de consumo. Né? Lembra que eu falei para vocês, a negação é um dos sinais da dependência. Não, quando eu quiser eu paro. Né? Não, eu consigo sair sem beber. Então você está condicionando, né? E na verdade quando você é dependente, não tem essa questão de quando você quiser você para ou você condicionar o não consumo, tá?
Uso de substância psicoativa para atenuar sintomas de abstinência, né, em plena consciência dessa prática. Então você vai lá, faz o uso da substância, sabe que aquela substância vai fazer mal, mas você usa para poder, né, minimizar os sintomas de abstinência. Estado fisiológico de abstinência, o sofrimento físico. Quando você não usa, né, o corpo sofre. Tá? Evidência de tolerância, né, quando o indivíduo necessita de doses maiores da substância para alcançar os efeitos obtidos com doses menores. Então, se você respondeu aqui, né, pelo menos 3 desses critérios, tá, ele define aí como um padrão de dependência, tá? Então, como uma questão relacionada ao indivíduo, né, estar em dependência. Então, isso aqui ele seria o guia que a OMS dá, né, para os países, exatamente para que possa ser observado na anamnese para identificar se o usuário é dependente ou não. Então, bem aqui, se você respondeu sim para pelo menos 3 desses carinhas aqui, né? Então, você já tem aí a possibilidade de ser dependente da substância que você está sendo testado. Entenderam? Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém de vocês respondeu aí 3 sims para o uso de uma substância desse questionário aí? Não precisa dizer qual é a substância, só me diz sim ou não. Você respondeu aí pelo menos 3 perguntas. Aí, Dalila sim. Né? Então, isso é um grau, né? Então, além da frequência e do uso, tá? A gente faz esse questionário exatamente para fazer. Por exemplo, eu para o cigarro, eu responderia aqui 5 dessas, né, 6 perguntas aí. Apesar de que hoje eu não fumo mais, tá? Então, mas é difícil, por isso que não faço esse negócio, vou fumar só um cigarro aqui e depois eu paro. Não dá, não. Mesma coisa, por isso que, como eu citei para vocês antes, né? As palestras do Alcoólicos Anônimos e do Narcóticos Anônimos, eles nunca dizem que você está curado da dependência. Você é sempre um dependente em recuperação. Porque uma vez dependente, você vai ser dependente ad eterno, até o resto da sua vida. Por isso que não tem esse negócio de, eu vou tomar só um trago aqui, eu vou fumar só um cigarro, eu vou só cheirar uma carreira de cocaína. No momento que você faz o uso lá da substância, desencadeia tudo novamente, tem um reforço e as questões associadas, tá? Então, se você respondeu aí 3 dessas 6 questões, já indica aí um grau de dependência dos últimos 12 meses, né? Mais perguntas aqui, ó. Estreitamento do repertório pessoal de consumo. O indivíduo passa, por exemplo, a consumir drogas em ambientes inadequados e a qualquer hora sem motivo especial. O cara lá que faz o uso da maconha na festa ou na reunião social com os amigos e passa a fumar maconha, por exemplo, no trabalho, tá? Ou na academia para se sentir melhor e assim sucessivamente. Então tá aí um outro fator. Falta de interesse progressivo de outros prazeres e interesse em favor do uso da droga, né? Jonathan joga bola, então ele vai parar de jogar bola para ficar só bebendo. Então é um exemplo, né? Insistência no uso da substância apesar de manifestações danosas comprovadamente decorrentes do uso. O cara bebe, desenvolveu a gastrite, sabe que a gastrite está desenvolvida pela questão do consumo do álcool, mas continua bebendo. Ele sabe que causa danos? Sabe. Mas como ele é dependente, né, a vontade de uso é muito maior do que a consciência. Então, isso que é importante vocês entenderem. Evidência de que o retorno ao uso da substância por um período de abstinência leva a uma rápida reinstalação do padrão de consumo anterior, né? Tem gente que diz assim, né? Começa a fazer o uso da substância, aí entra intolerância, tá? Aí ele diz assim, não, eu vou desintoxicar, né? Já escutei muito esse termo, eu vou desintoxicar, tá? Nenhum vício é bom, Jonathan. Então, primeiro, você pode dizer que você tem bons hábitos, mas se você tem um vício sempre é uma condição patológica, tá? Então, não tem vício bom. Todo vício é patológico. Se é patológico, é doença. Então, você pode dizer que você tem bons hábitos, tá? Então, tem gente que diz assim, eu vou parar de usar substância agora para eu poder, né, quando eu vou ficar em 1 mês, 2 meses sem usar, para quando eu voltar eu ter os mesmos efeitos. Né? Então ela faz uma desintoxicação. Então é outro padrão aí relacionado, né? Outra pergunta relacionada aí à dependência, né? Então o que acontece? Quando a gente faz o uso das drogas, né? Quais são as consequências, né? Para o uso dessas drogas? O que elas podem gerar? Elas podem gerar consequências físicas, né? Você pode desenvolver uma doença. Elas podem gerar consequências socioeconômicas culturais, né? Você pode
parar de fazer as suas atividades sociais. Se você antes era uma pessoa que era atleta, você deixa de ser atleta. Tem vários casos aí, inclusive eu vou abrir para vocês uma atividade hoje. Na verdade, eu vou explicar, inclusive, a atividade da segunda nota, mas eu vou abrir uma atividade. Vocês vão, como vocês aí estão, né, viciados no Netflix, eu vou passar para vocês 3 documentários, tá? Para vocês, cada um fala sobre uma droga específica para vocês perceberem, né? Tem um documentário que fala sobre o Adderall, a questão relacionada lá. Os documentários são curtos, Dalila, 40 a 1 hora. Então, um pouquinho você assiste porque é importante vocês entenderem, porque tem gente que acha que o uso abusivo ele só acontece em ocasiões de festa, tá? E na verdade, o que acontece? Tem gente que faz uso de droga para questão social, para trabalhar, para estudar, né? Uma amiga minha relatou, ela faz direito na UFMA e ela uma vez me relatou que ela estava lá para fazer uma prova, era de um professor muito difícil, e ela estava lá nervosa, uma amiga dela chegou e tirou um comprimido de Ritalina e disse assim, toma isso aqui que tu vai te sair bem na prova. Então a pessoa era condicionada, chegava a semana de prova, a pessoa só conseguia fazer as provas se tomasse Ritalina, né? Que é um anfetamínico aí que age na questão, pessoal que faz concurso, coisa. Minha irmã, uma época, estava com essa invenção, que ela está estudando para concurso, que ela queria tomar Ritalina. Eu falei para ela que eu não ia visitar ela na rua Ipalhano, né? Exatamente porque ela estava querendo melhorar a performance, em vez de estudar, melhorar a forma de estudo, queria usar uma substância e isso pode gerar dependência, tá? Então, a gente tem esses 4 tipos de consequência: física, socioeconômica, né, culturais, mentais e legais, tá? Então, é importante aí que a gente leve em consideração isso. Consequências físicas. O que pode acontecer com o uso da substância, né? Aí são alguns exemplos: lapsos de memória, déficit de atenção, dificuldade de concentração. Professor, volta bem rapidão o slide. Para? Por favor. O que você quer fazer? Eu queria dar uma olhada porque eu não gravei bem o nome. Dependência física, né? Consequência física, consequência socioeconômica, cultural. Anotou aí? O slide tá lá. O slide tá no o slide tá lá no AVA, Jonathan. Ah, mas eu tô fazendo um negócio aqui. Que negócio, cara? Pô, mas aí tu atrasa a minha aula, cara. Só porque tu quer copiar. Vai, passa. Tá bom. Eu ia só tirar uma foto, né? Eu sei. Tá lá esse slide tá lá no AVA, cabeçudo. Procura abrir o material do AVA em vez de ficar tirando foto para celular. Fica mais fácil na hora de pesquisar para a prova, né? Então, ó, vamos lá, né? Eu até perdi o raciocínio aqui. Consequências físicas, tá? Fraca coordenação motora, fala incoerente, perda de sono, peso, indiferença com a higiene e a aparência física, né? A pessoa deixa de... Se o cara fazia barba, ele deixava de fazer a barba, para de tomar banho, para de escovar os dentes, né? Falta de interesse por atividades físicas, falta de apetite ou voracidade, morte, né? Então a gente tem as questões relacionadas tanto às overdoses quanto às transmissões de doenças, né? Por exemplo, os pacientes que fazem uso de heroína, eles compartilham seringa, né? Heroína é um negócio tão grave, causa uma dependência tão intensa, para vocês terem noção, que tem relatos, né? O documentário que vocês vão assistir, vocês vão ver lá que tem usuário que pegava água da privada para poder injetar, para fazer o uso da heroína. Ele pegava lá aquela água que ficava lá dentro do vaso sanitário para colocar dentro da corrente sanguínea. Vocês têm noção da loucura que é isso? Entendeu? E transmissão de doenças, né? Tem as questões relacionadas à transmissão de instrumentos injetáveis, prática sexual promíscua, relações e assim sucessivamente, tá? Então, as consequências que podem transmitir aí doenças sexualmente transmissíveis, exatamente porque as questões relacionadas, elas, né, como elas alteram o comportamento, você acaba adotando comportamentos de risco, tá? Consequências socioeconômicas culturais, sobrecarga para os hospitais e familiares, né, inversão de valores éticos e morais, a pessoa que era certa passa a roubar, atuação com desintegrador de ordem social do país, queda de rendimento escolar, atraso sociocultural, crescimento de delitos, né? Gerador de indisciplina social, desordem, exploração, facilitador de enriquecimento ilícito generalizado. Os traficantes são extremamente ricos, né? Exatamente porque eles fazem
a comercialização de substância proibida, possibilidade de desenvolvimento em paralelo, né, de outras atividades ilícitas e ilegais. Consequências mentais, né, síndrome motivacional, pessoa que não tem mais vontade de fazer nada, desonestidade crônica, né, a pessoa começa a mentir, começa a cometer furtos, fraudes para poder fazer o consumo da substância, atitude evasiva, mudança de relacionamento, perda de autoestima, né, autodisciplina, diminuição de interesses por atividade de lazer, introspecção. Então, geralmente, é bem interessante que os usuários, né, dependentes de droga, eles têm um comportamento e, às vezes, as pessoas que estão ao redor, as pessoas não percebem essa mudança de comportamento. Tá? Então, eles acham que pode ser uma coisa da pessoa, mas vocês estão vendo aí, né, que tem certas situações aí, tem um conjunto de comportamentos que o usuário apresenta e às vezes os pais, ou o marido, ou o esposo, o namorado, ou os amigos, eles, né, não percebem e a pessoa está lá dando todos os sinais daquilo ali que é necessário a intervenção para ser ajudado. Por isso que eu falei para vocês no começo, vocês como profissionais de saúde, vocês nunca podem adotar uma postura preconceituosa. Ah, fulano de tal fuma porque fulano de tal é sem vergonha. Ah, fulano de tal bebe porque fulano de tal é fraco psicologicamente. Né? Não pode, gente. Dependência, ela perpassa, né, a normalidade. Então, a gente tem que ter a questão de não tratar os usuários com preconceito, exatamente porque a gente pode ser a porta de entrada para a recuperação desse usuário. Tá? Então, é muito importante que vocês orientem, né? Mesmo o usuário que vai fazer o uso, você pode fazer o que a gente chama de redução de danos, tá? E orientar para ele tentar buscar ajuda, mas nunca impor. Tá? Você orienta, você explica, mas a gente nunca impõe. O problema do tratamento da dependência psíquica, por exemplo, a química, para algumas drogas tem tratamento químico, né? Quando você usa substâncias lá para poder minimizar a abstinência, mas para a psíquica é a vontade do usuário. Então, isso é uma das coisas muito importantes aí que tem que ser levado em consideração, tá? Esses são os fatores, as consequências mentais. E as consequências legais, né? Você vai pagar multa, né? Medicamento vendido contrário, legislação vigente, tem prestação de serviço à comunidade. E o que eu sempre falo para vocês, né? Se você cometeu algum delito, ou alguma infração, ou algum crime, vocês vão ver o sol nascer quadrado, né, lá em Pedrinhas. Tá? E eu não recomendo vocês irem para Pedrinhas. Exatamente são as consequências de fazer o uso aí de substâncias, né, proibidas, tá? Ilícitas. Então é muito importante isso. Até aqui, ok? Tomando ar. Perdão, na próxima aula, né, a gente vai até aqui, na próxima aula a gente vai, quem já quiser começar a ver o material que está lá no AVA, a gente vai falar das drogas específicas, tá? Eu vou explicar o trabalho de vocês, que eu vou abrir daqui a pouco lá no sala de aula. Deixa eu só parar aqui a gravação.